Olá, meu nome é Valdeir Gomes e nesse vídeo eu quero estar apresentando para você um assunto muito importante: como ser você mesmo. Como ser você mesmo. Então isso é muito importante porque hoje na sociedade muitas pessoas, ou seja, a maioria das pessoas estão vivendo alienada pela sociedade, por aquilo que o sistema impõe que elas venham viver. Então, hoje, a maioria das pessoas, elas se sente livre, mas, de fato, ela se torna objeto do sistema. Então, para que você possa viver a sua vida, você tem que entender uns pontos muito importantes para que você possa viver a sua vida de fato, como ela deve ser. Para que você venha alcançar a sua verdadeira liberdade. Porque muitas pessoas estão buscando uma liberdade financeira, uma estabilidade aí de um emprego e assim vice-versa para que ela tenha uma vida feliz. Mas de fato, você está sendo você mesmo? É com você que eu estou falando agora. Você que apareceu nesse vídeo aí de paraquedas, será se de fato eu estou falando com você mesmo? Será se de fato essa vida que você está vivendo é a vida que você desejou? Ou é a vida que as pessoas estão impondo sobre você? Ou é a vida que o sistema, os seus pais, eles escolheram para que você possa viver? Então, como que anda a sua vida? Como que você observa a sua vida, os dias passando, a sua velhice, como que ela vai viver? Será se você vai se arrepender de não ter vivido a sua vida quando se você tiver a oportunidade de alcançar a sua velhice? Porque muitas pessoas hoje estão vivendo as suas vidas aí com mansões, carrão, ostentações, mas vivem uma vida angustiada e de tribulações. É essa a vida que você deseja para você? Como ser você? Como ser você mesmo? Como viver a sua vida de fato? Então é sobre este assunto que nós estaremos tratando. Esse vídeo ele vai ser um pouco longo, mas para quem gosta de pensar fora da caixa, fique comigo até o final e que você venha estar fazendo aí as suas anotações de tudo que estaremos passando neste momento. Então, meu nome é Valdeir Gomes, tenho 35 anos e estou nesse momento trazendo uma história verídica e verdadeira que eu tenho vivido na minha vida, buscando alguns aspectos que pensava eu ser a maneira certa de viver, aí sendo alienada por outras pessoas. Mas, de fato, como que é viver uma vida feliz? Para que você possa viver uma vida feliz, é uma vida que você é imposta pelas pessoas. Se você abrir alguns canais no YouTube, eles estão vivendo, aí dizendo que essa é a vida que você quer viver para a sua vida. Você tem que ter a casa dos seus sonhos, o carrão dos seus sonhos. Então você está desgastando as suas vidas correndo atrás disso. Mas essa é a vida que você quer para você? Então isso é muito importante, aonde as pessoas com mais posse são colocadas no pedestal e aqueles com o menos, aquelas pessoas pobres menos valorizadas, que é a base da sociedade, elas são a desprezada. Então, porque hoje a maioria estão vivendo uma vida hipnótica, estão no ritmo hipnótico. Estão vivendo como zumbis, sendo hipnotizadas pelas outras pessoas. Isso é muito importante. Quando nós observamos, principalmente, nós estamos vivendo num período de epidemia. Estão vivendo num período de epidemia e muitas pessoas não estão conseguindo entender por que isso está acontecendo. É só para título de curiosidade.
Desde 2003, vários cientistas publicaram muitos artigos avisando sobre esse suposto vírus que viria atacar a humanidade em 2013, 2003. E em 2007, eles publicaram mais de 4.000 artigos endossando esse possível acontecimento que deveria acontecer. E um dos fatores principais dos pesquisadores, dos cientistas, era a alimentação das pessoas indianas, das pessoas chinesas. Então, as pessoas que vivem na China, a sua alimentação. Mas o livro histórico, a Bíblia Sagrada, ela já nos avisava a respeito disso, da nossa alimentação, para que não venha a acontecer. E um dos fatores principais na alimentação dessas pessoas é o morcego. Isso é muito importante. E quando nós observamos, se você observar nas Escrituras Sagradas, você que gosta de ler Bíblia, porque eu sou cristão, graças a Deus, há mais de 12 anos, mas eu não fico alienado por aquilo que os pastores, as mídias estão dizendo, sem eu fazer a minha investigação e ver de fato o que está escrito e se que eu estou sendo hipnotizado pela maioria dos líderes que estão nos dias de hoje, falando assunto que eles nunca viveram, falando coisas que eles nunca passaram por elas e que não chegam aos seus conhecimentos. Estão endossando algo que eles aprendem aí numa faculdade de teologia e eles vão fazendo igual um papagaio, vão repetindo as coisas sem buscar um conhecimento. Então, se você pegar o livro de Levítico, no capítulo 11, você vai ver alguns tipos de alimentação em que as pessoas poderiam se alimentar. E derivado de cada um desses tipos de animais, o seu organismo é diferente, o seu tipo de sistema metabólico e de trabalhar é totalmente diferente. Para que uns possam ter, porque os próprios animais, eu vou dar um exemplo aqui da cobra. A cobra ela tem o seu veneno. O veneno não é mortal para ela e nem para as outras, mas para outro animal ela é mortal. Então, se um ser humano ele vai se alimentar de um tipo de animal que ele pode prejudicar a sua saúde, então o que vai acontecer? Ele não está apto para aquele tipo de alimentação e Deus, já no livro de Levítico, já estava avisando as pessoas acerca das suas alimentações, o que poderia acontecer supostamente no detrimento do seu comportamento alimentar. Ele poderia adquirir alguns tipos de doenças para as suas vidas, e é o que nós estamos vendo, e isso foi comprovado pelos cientistas. Se você é uma pessoa que gosta de estudar e que procura aprender mais, se aprofunde mais nesse assunto. Isso é muito importante que você aprenda. Outro dado muito importante é como que nós vamos viver uma vida, não uma vida religiosa, porque eu não sou religioso. Servir a Cristo é você ter um estilo de vida, um padrão de Jesus. E o padrão de Jesus, ele vivia ele mesmo. Ele vivia a sua vida sem ser alienado pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, pelos os maiorais, pelos sacerdotes e pelos príncipes da época que queriam impor um governo que Jesus poderia se alienar a eles e participar do seu complô, do seu tipo de cultura e costumes que eles estavam empregando. E Jesus, o maior homem de todos os tempos, ele vivia a sua vida, uma vida humilde, mas uma vida saudável. Ele vivia a vida dele, assim como eu e você temos que viver as nossas vidas. Então isso é muito importante que você entenda, para que nós não possamos ser alienados pelo sistema. Porque hoje o sistema ele quer impor para você que você precisa ir para a faculdade, fazer um bom curso, se graduar, para que você possa subir na vida. Não que isso, se isso é seu hobby, que isso é contrário, mas que você observe com muita atenção.
Mas será se essa carreira que você está querendo empreender na sua vida, isso não foi desejada ou impregnada pelos seus pais, pelos seus professores, por aqueles que estão à sua volta? Ou será se isso que você quer seguir, de fato, é isso que você está seguindo o seu coração? Então isso é muito importante que você compreenda, porque hoje as pessoas elas não querem falar para você aquilo que você deveria aprender. Porque os sistemas que nós estamos vivendo, tanto faz o sistema religioso como o sistema social. Porque quando nós passamos para os sistemas religiosos, você vê aí, quando nós tratamos a questão de fé. Então, a minha fé vai servir para você, então você não precisa fazer nada. Então, a minha experiência vai ser o suficiente para nutrir você e você não vai viver a sua própria experiência. Isso é muito importante porque hoje, por que eu digo isso? Porque eu já passei por alguns processos na minha vida e eu aprendi na prática algumas coisas que nós deveremos aprender e empregar sobre as nossas vidas. Por exemplo, se você der uma vontade de tirar seus sandálias dos pés e ir para o supermercado fazer uma compra, e se você for observar, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim porque eu vim descalço fazer minhas compras no supermercado? Mas se de fato você tiver essa vontade, esse desejo, o que vai acontecer? Eu me lembro que quando eu cheguei numa determinada cidade, eu comecei a recitar Deuteronômio 28, tirei a minha sandália dos pés e coloquei ela nas minhas mãos e saí caminhando na avenida principal da cidade, descalço, regacei as pernas da calça até mais em cima e saí caminhando descalço sobre a cidade, recitando Deuteronômio 28. Recitando, bendito na terra onde pisar as plantas dos pés, você será bendito, bendito ao entrar, bendito ao sair. Então, recitando isso, agora observe, quando isso vem ao seu coração, você teria essa coragem de fazer a mesma coisa? Porque quando nós fazemos aquilo que o nosso coração, de fato, que não vai trazer transtornos e que não vai trazer tristeza ou desarmonia, mas que você vai empregar aquilo que de fato você vive, que você deseja viver na sua vida, como que as outras pessoas vão te olhar? Talvez algumas pessoas que vão se deparar com esse vídeo que eu estou falando, pode até não concordar, mas de fato você está sendo alienado pelo sistema. E eu quero aqui neste momento estar trazendo essa informação para você, para que você possa viver como se deve viver. Então isso é muito importante que você compreenda isso sobre a sua vida. Porque, meus queridos ouvintes, neste momento, é muito importante. Por que eu falo a respeito disso? Porque eu já trabalhei em rádio, então fazendo alguns programas, e eu atendia telefonemas de pessoas desesperadas por causa de alguns tipos de comportamento que alguns teriam. Então, algumas pessoas confidenciam as suas vidas, porque muitas das vezes as pessoas que estão mais próximas delas, elas não têm aquela capacidade de ouvi-la, porque muitas vezes algo que você vai falar para muitos são besteira, porque eles estão alienados no sistema. E muitos estão buscando, hoje você vê aí pelas ruas, pela cidade, uma coisa que nós observamos muito nos dias de hoje, as pessoas indo em protesto, causando violência, dizendo elas que vão mudar o sistema, que vão mudar o mundo e que vão mudar a questão. Mas, de fato, a questão ela não muda com violência, ela não vai mudar com protesto, mas ela vai mudar com a transformação da sua mente. Se cada ser humano ele buscar a transformação da sua mente, a informação correta e praticá-la, pôr em prática da forma correta, ela vai ver de fato que os seus olhos vão
cair a venda que está sendo colocada sobre seus olhos. Isso é muito importante que você compreenda a respeito disso. Porque quando nós vivemos na sociedade de hoje, e principalmente que nós vivemos principalmente pelos maiorais e líderes que nós observamos nos dias de hoje, e principalmente líderes religiosos. Isso é muito importante que você observe, onde muitos estão manipulando as pessoas para se beneficiar, lucrando em cima das pessoas. Isso vale para líderes religiosos, isso vale para empresários, patrões que pegam as pessoas pagando coisas baratas pelo seu suor, ali pelo trabalho que elas fazem com dedicações, mas ganham uma mixaria. E isso é muito importante porque essas pessoas elas não são valorizadas. Por quê? O nosso próprio Jesus ele diz: bem-aventurado os pobres. Mas quando Jesus ele fala a respeito de pobre, não é pobreza de falta de alimentação, não. Ele está falando porque quando nós batemos no contexto da pobreza, a pobreza hoje no mundo inteiro, ela é a base da sociedade. Ela é a base da sociedade. Quem é que mantém a sociedade? Quem é que mantém as empresas de ônibus? Quem é que mantém o trem nos trilhos? Quem é que mantém? Deixa as classes pobres elas ficarem nas suas casas e elas não saírem dos seus lares pagando aí as suas passagens, pegando 2, 3 ônibus por dia, se elas não quebrariam. E essas pessoas são as mais desprezadas. E Jesus ele vem pregando a sua palavra. A filosofia de Jesus ela é totalmente contrária à filosofia capitalista que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Onde que o capitalismo ele diz: se você não tiver isso, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo abaixo da média, você precisa mudar, fazer algumas mudanças e viver só nesse básico que você está vivendo. Isso não é vida e você está sendo alienado. Uma coisa muito importante que nós observamos nos dias de hoje, você que está me assistindo, isso é muito importante. Quando nós tratamos na forma governamental, a forma alienada, como que a mídia ela está trabalhando juntamente com o governo e com o sistema empresarial para te alcançar. Observe bem só na televisão. Enquanto você está sentado no seu sofá, vendo as outras pessoas trabalharem, você está perdendo o seu tempo. Mas isso é tão importante que você observe quando você está perdendo o seu tempo assistindo a televisão, assistindo a novela, chorando, sentindo emoções a respeito disso. As outras pessoas estão trabalhando e você está assistindo. As pessoas enriquecerem às suas custas por causa do seu tempo que você está dedicando a essas pessoas e que nunca você é reconhecido por elas. Então, quando nós tratamos no sistema governamental, o tanto que nós observamos a precariedade da saúde, da educação, porque no Brasil, isso é muito importante, eu falo isso sem medo nenhum, é um dos sistemas mais pobres da sociedade. Nos dias de hoje é a nossa educação, onde a nossa educação ela é capitalista e que não tem humanidade nenhuma. Emprega sobre você o sistema a qual você não vai para lugar nenhum. Isso é muito importante que você observe para a sua vida. Então, quando eu estou falando do sistema governamental, onde as pessoas estão passando fome, necessidade, em vez de eles citar, por exemplo, uma cesta básica, uma assistência para as pessoas, eles estão dando antenas e conversores digitais e você se alegra. Por quê? Porque se não tiver, as pessoas podem ter uma casa de chão batido, mas dentro da sua casa tem uma televisão. E através disso,
a mídia, juntamente com o sistema, está empregando sobre a sua mente aquilo que você vai viver, aquilo que você vai usar, aquilo que você deve ser. Empregando violência, mas você está sendo hipnotizado e não para pensar, não para ler um livro, não para meditar, sentindo dor de cabeça, depressão, tomando vários tipos de remédio. Então, por que isso está acontecendo? Porque a maioria estão vivendo de acordo com o sistema, enquadrado no sistema. Enquadrado no sistema e ainda estão dizendo que são livres. Estão dizendo que são livres, que pensa por si só, que tem a sua liberdade. Um certo dia eu estava conversando com um rapaz a respeito disso. Ele disse, eu tenho um carrão do ano, o carro é meu. Eu digo, nunca que esse carro é seu. Você é apenas um administrador, porque você não pode mudar o aro da roda, você não pode mudar a cor desse carro sem a permissão do governo. Então, como que isso é seu? Então, para você morar na sua casa, na sua mansão, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar tantas coisas e você diz que é sua. E se você não pagar, o seu nome vai para restrição. Mas como que você está vivendo a vida que você diz que é a vida que deve ser vivida? Porque o sistema que nós estamos vivendo hoje, uma vida que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão vivendo uma vida de aparência. Estão se esquecendo da maioria, ou seja, da base principal. Porque uma coisa que é muito importante, não é que eu estou fazendo a apologia à pobreza, mas sim a forma de comportamento que as pessoas menos favorecidas têm em detrimento das pessoas dos alto escalão. Elas não se respeitam. Elas têm mais, porque quando eu me lembro disso, eu fui criado na roça e eu me entendia bem, porque quando o meu pai, ele era um caçador, e ali ele matava alguma caça, ele ali dizia, esse aqui tu leva para fulano, esse aqui tu leva para ciclano, então nós ficava com a terceira parte, e as outras era tudo dividida entre a vizinhança. E da mesma forma acontecia quando acontecia ali o vizinho do lado, ele matava ali um porco, ele matava ali um animal, e ele saía distribuindo, isso aqui é para fulano, ali é para o vizinho fulano ali, e assim, e isso acontecia, aquela cumplicidade. E hoje você mora com seu vizinho do lado e você não sabe nem o nome. E que sistema é esse? Que vida é essa que você está vivendo? Será se a vida que você está vivendo, de fato, é a vida que você desejou para você? Ou é a vida que o sistema está impondo sobre a sua vida? Então, isso é muito importante que nós observamos. Por quê? Nós observamos nos dias de hoje que as pessoas são religiosas. Por elas serem religiosas, elas estão, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para você. Aí muitos estão começando a engatear na fé, e eles já começam a comprar um relógio grande, um paletó colorido, sapato colorido, põe a Bíblia no braço e já começa a fazer as suas postagens no YouTube dizendo, eu sou pregador. Eu sou pregador. Isso é muito importante para que você observe. Porque quando de fato, eu me lembro sempre de uma história em Provérbios que fala que um homem pobre, mais sábio, ele adquiriu o reino de volta da mão de um tirano que tomou o reinado, e esse homem pobre sozinho, ele tomou de volta a cidade e entregou para o povo. Agora eu te faço essa pergunta neste momento. Se de fato, o que vale mais? A sabedoria ou as riquezas? Porque a maioria das pessoas estão buscando a riqueza e esquecendo do pilar principal, que é a sabedoria. Você viver com o suficiente
que possa nutrir a sua vida e poder estar ajudando outras pessoas ao seu lado. Porque muitas pessoas elas acham que para ajudar outras pessoas elas precisam enricar, elas precisam ter isso, precisam ter aquilo. Você pode ajudar uma pessoa hoje, agora, com o básico que você tem, você pode ajudar outras pessoas. Então isso é muito importante. Eu aprendo muito com o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós vemos aí nesse sistema de epidemia que estamos vivendo nos dias de hoje, onde muitas empresas, empresários estão aí se levantando para estar dando a sua parte de contribuição para ajudar aí o sistema, o governo, para ajudar as pessoas. Mas observe bem, mas por que que isso não era feito antes? Por que que essas pessoas, essas empresas, elas não se levantaram para fazer isso antes? Por que só agora? Isso é muito importante que você observe para que você não viva alienado com o sistema, mas que você pense fora da caixa. Que você pense fora da caixa, porque quando você pensa fora da caixa, você vai viver uma vida. Você não vai viver debaixo de religião, porque a maioria das pessoas hoje estão vivendo debaixo de religião e o maior problema hoje no mundo inteiro é a religião. Porque é a religião que causa guerra. As pessoas matam em nome de Deus. Mas eu quero te convidar neste momento para que você possa viver a filosofia verdadeira, a filosofia de Jesus, viver uma vida, porque ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se de fato, se você se ama, você vai começar a viver a sua vida, você vai aprender como viver para inspirar outras pessoas a viver a sua vida. Porque hoje as pessoas estão vivendo à base de preconceito, elas dizem que as outras pessoas são preconceituosas, mas as primeiras que têm preconceito são elas mesmas. Porque de fato, não sei se você já percebeu, eu tenho essa falta na visão esquerda. No início, quando eu passei por isso, entrei em alguns colapsos, fiquei trancado aí quase 2 anos, dentro de casa, sem sair na rua, sair da escola, porque eu tinha vergonha, eu tinha preconceito, não por o que as outras pessoas estavam dizendo, porque eu mesmo era preconceituoso a respeito disso. Aí comprei lente de contato para esconder, mas num certo momento deu um estalo no meu cérebro e disse, não adianta esconder, porque de fato você vai ser você mesmo. Não tem como esconder você de você mesmo. Então, a partir deste momento, então eu superei essa questão dessa deficiência e hoje eu não tenho problema nenhum com isto. As pessoas me fazem perguntas o que aconteceu, por que você chegou nesse estado, e eu posso contar, até brinco a respeito disso. Então isso é muito importante. E hoje muitas pessoas elas estão preconceituosas acerca do nome que tem, do peso que tem, da altura que tem, da cor que tem. E elas são as maior preconceituosas porque elas aceitam o que as outras pessoas dizem. Quando você se magoa com aquilo que as outras pessoas estão dizendo, é porque você aceitou o que elas estão dizendo para você e elas estão empregando em você o que você não é. Mas de fato, quem é você? Mas de fato, essa vida que você está vivendo, de fato, é a vida que você quer viver? Então isso é muito importante. Ou será se você vai chegar no final da sua vida, vai olhar para trás e de fato você pode dizer, valeu a pena o que eu vivi, o que eu cheguei até aqui. Mas de fato, será se isso de fato é verdade? Então você gasta tempo, isso é muito importante, nós aprendemos a conversar com outras pessoas
eu antes de ser cristão, eu estava em um determinado evento e naquele evento eu vi algumas pessoas elas alienadas, se comungando entre si, ali uma mais parecida do que o outro, aquela bajulação, porque quando você tem nome, quando as pessoas te colocam no pedestal, começam as bajulações, as pessoas começam a bajular você, elas param de ser elas mesmas para se aproximar mais de você. E eu ali vendo aquela cena, eu me afastei e fui conversar com um rapaz que estava também afastado. E quando nós conversamos, eu vi uma conexão, que aquele cara, ele tinha conhecimento para me passar. Então juntos passamos ali muito tempo conversando. E os outros diziam, oh, chega para cá, chega para cá. E nós ali, ele disse, irmão, é o seguinte, valeu a pena estar nesse evento porque eu pude lhe encontrar para nós termos um papo sadio. Isso é muito importante a respeito disso. É uma questão muito importante. Eu tenho um amigo que às vezes quando nós paramos para conversar, um dia nós ficamos até o dia amanhecer conversando, trocando sabedoria, trocando conhecimento, trocando aprendizado. Isso é muito importante. Mas será se você está vivendo a sua vida, você está buscando aprendizado, conhecimento, ou se você prefere o seu reality show, você prefere seu reality show, você prefere os seus joguinhos no celular, alienado pelas pessoas, ou você prefere o conhecimento? Porque hoje as pessoas elas estão enfadonha quando é para colocar o seu raciocínio para funcionar. Elas começam a dormir, começam a abrir a boca. Isso é muito importante porque quando você se depara de frente de uma tela, você já se perguntou por que as cores mudam? Isso já estou trazendo aqui um ponto importante para você que está me assistindo e que você é pregador, por exemplo. Se nas suas mensagens você quer um palestrante, se nas suas mensagens as pessoas estão cochilando, é porque você ainda não entendeu. Então, porque quando a pessoa ela está de frente de uma TV, ali as cenas estão mudando o tempo todo, as cores estão mudando o tempo todo, essas pessoas já estão acostumadas com a mudança de cores para que elas não possam dormir. Então, se elas estão em determinado evento, seja na sua palestra, seja na sua ministração, seja na igreja, seja onde elas for, e se começar a trazer conhecimento que vai trazer o seu cérebro para raciocínio, o que vai acontecer? Ela vai dormir. Então, aquele que não tem esse conhecimento, ele vai ter que usar uma voz crescente e uma voz decrescente. Porque se ele usar uma voz decrescente, ele começa a falar baixo, 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 e vai diminuindo o tom da sua voz, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar entediadas. Mas quando ele traz esse conhecimento das cores que reflete na visão daqueles que estão ali, dentro das suas casas, ele vai usar isso a seu favor, porque ele vai usar uma voz crescente, num certo momento, e uma voz decrescente, onde ele começa falando baixo e acrescenta a sua voz. Isso é um segredo dos bons palestrantes, quando eles vão palestrar a respeito disso, porque eles já têm essa informação que a sociedade emprega nas pessoas e ele usa isso a seu favor para ele ser bem-sucedido em uma apresentação. Isso é muito importante porque, mais uma vez eu digo, o sistema. Isso é muito importante. Porque que em Provérbio diz assim, é mais bom você ir para um velório do que para um banquete ou do que para uma festa. Então eu vivi isso na prática. Eu conheci um pastor que ele tinha 43 anos de pastoreio. Eu estava ali nos meus primeiros anos na igreja e eu fui para aquele velório. E lá eu conheci aquele homem de Deus. E ali eu fiquei até 3 horas da manhã conversando com aquele moço. E ali nós nos deparamos com pessoas que elas conversavam um certo período conosco, elas sentavam na nossa roda e nós trocávamos alguma ideia e eu via aquele homem
esboçando conhecimento sobre todos os assuntos que você possa imaginar. Um simples pastor, sem formação teológica, sem vários tipos de formações, a qual muitos têm hoje, mas um homem abastecido de conhecimento, e eu me agarrei naquele conhecimento e ficamos ali batendo papo. E ali algumas pessoas chegaram para nós e diziam assim, eu já li a Bíblia 18 vezes, outro eu já li 8 vezes, outro eu já li 20, mas eles não tinham mente o suficiente para ficar 5 minutos conversando conosco. E eu fiquei com aquele homem conversando, e daquela conversa me gerou um desejo de buscar mais conhecimento, de entender como que a sociedade anda, como que a sociedade vive, como que é o cristianismo, como que é a vida de Jesus, como que Jesus andou, como que ele se comportou sobre a terra, qual a filosofia de vida de Jesus. Então, através disso, daquele que me aguçou, eu entendi, porque é mais importante você estar em um velório do que em um banquete. Isso é sabedoria. Porque numa festa você não vai refletir, você vai só gozar dos prazeres daquilo que é oferecido, mas em um velório você vai pensar no fim da vida. Isso vai trazer uma reflexão, nem que seja de momento, mas vai trazer uma reflexão para você. Então isso é muito importante. Então a partir daquele momento eu conheci aquele homem com 43 anos de pastoreio. E ele disse, meu amigo, isso é muito importante o que eu aprendi com ele. Eu tenho 43 anos que pastoreio, mas eu ainda não li a minha Bíblia mais de uma vez por completo. Mas se você pegasse aquele homem, ele citava textos por completo das Escrituras Sagradas e contava de qualquer assunto. Por quê? Não é a quantidade que vai fazer de você a diferença, mas é a qualidade. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a meditar em um versículo por dia. E passar durante o dia inteiro mastigando aquele versículo, as riquezas que ele poderia trazer para a minha vida. Então isso é muito importante, a aguçar a sua mente para buscar o conhecimento de fato. Porque você vai aprender como viver a sua vida e você não vai viver de acordo com o que as pessoas estão vivendo, mas você vai ter um conhecimento. Porque o apóstolo Paulo, ele fala lá em Tessalonicenses, ou em Timóteo, em Atos, capítulo 17, versículo 10, que ele diz que o povo de Bereia, esse versículo foi uma chave para o conhecimento. Ele disse que o povo de Bereia é mais sábio, ou seja, porque eles ouvindo Paulo, um homem de Deus, letrado, cheio do conhecimento, eles não ficavam presos ao conhecimento de Paulo. Eles chegavam na casa deles, eles iam investigar nas escrituras se de fato aquilo que Paulo falou na sua mensagem, na sua reflexão, de fato estava escrito. Então muitas pessoas hoje elas podem estar dentro de um ambiente, numa igreja, uma palestra, mas quando ela sair de lá, você faça a pergunta, ela não sabe nem o tema do que estava sendo tratado no momento. E algumas pessoas no terceiro dia, ela já esquece tudo. Algumas pessoas que eu já comprovei, por exemplo, quando ela sai da igreja em um determinado momento, entra no seu carro e ele já sai brigando. Então, que conhecimento é esse? Que vida é? Será que de fato essa vida que eu estou vivendo é a vida que eu pretendo viver? É a vida que você quer passar para os seus filhos, para os seus netos, por aqueles que estão à sua volta? Então, como você vive? Como você quer viver? Você está vivendo de fato a sua vida? Como viver? Como viver? Então, a partir deste momento, eu espero que eu possa ter te ajudado com essa reflexão. Se de fato você venha viver
e você está vivendo a sua vida, a vida que você quer. Então, se de fato, ou você está vivendo a vida que a sociedade está impondo sobre a sua vida, ou você está vivendo a vida que os seus pais, as outras pessoas estão querendo que você viva, ou se de fato você está vivendo a sua vida, realizando aquilo que você almejou para a sua vida, ou você vai ficar sempre dentro da caixa e não vai sair para fora. E não vai expor as suas ideias, o seu conhecimento. Ou você vai ficar preso pelo medo do que as outras pessoas vão pensar. Então isso é muito importante. Eu quero que estar convidando a você, para que você possa estar nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, no nosso site, valdeigomes.com, e também se inscreva no nosso canal do YouTube e nos acompanhe, deixe o seu like, que isso é muito importante, e que você também observe nossos cursos lá no site, para que você possa aprender mais também sobre as coisas de Deus, porque através deste canal nós estaremos nos aprofundando mais nos conhecimentos específicos, tanto filosófico como de teologia, como espiritual profissional, nós estaremos nos aprofundando mais nisso. Um forte abraço do seu amigo Valdair Gomes e até o próximo vídeo.